Como que aconteceu a sua visita? Porque você começou a falar dos problemas, tal, que não estava conseguindo visitar uma das comunidades. Aí como que se deu e o cotidiano ali, quanto tempo você ficou e como que foi essa experiência? Foi uma experiência assim rápida, mas intensa. Foi uma experiência de uma semana, mas foi assim, bastante intenso. E eu vou dizer por quê. Quando eu soube que nem mesmo a professora conseguiu acessar a comunidade, eu já me dei por vencido. Falei, não, acho que não vai ter como, né? Mas aí eu soube de um festival que eles estavam organizando em função dos 20 anos, se eu não me engano, do Levante Armado, né? Que eles estavam rodando vários estados, passando por vários pontos de conflito, né? Em contato com outros movimentos sociais, com a população no geral, uma espécie de caravana, onde eles saíram de Chiapas, deram uma volta ali até o meio do país e voltaram para Chiapas. E nessa volta eles organizaram uma semana festiva. E aí, não só eu, mas assim, como muitas pessoas, eu digo muitas, são muitas mesmo, assim, de muitos países estiveram nessa semana festiva, né? Então, jornalistas franceses, jornalistas e militantes, né? Franceses, alemãos, do México, de todas as partes do país, brasileiros tinham, enfim, de muitos países. E esse foi o momento onde foi possível que muitas pessoas entrassem na comunidade, né? Eles faziam um certo controle, né? Era preciso que você fizesse uma espécie de inscrição, com os seus dados, para eles saberem quem de fato estava ali dentro, né? E aí, depois disso eles liberavam a entrada. E durante essa semana houve campeonatos esportivos, falas dos comandantes. É que todo ano eles fazem um evento de uns 2 dias, que seria o Levante Armado, que cai no dia 1º de janeiro, né? Então, assim, o que seria o nosso Réveillon para eles é a festa do Levante Armado, né? Foi em janeiro, né? 1º de janeiro. Isso. E aí todo ano eles faziam isso. E esse ano eles resolveram fazer essa caravana. E aí estenderam esse período de 2 dias para uma semana inteira, né? E essa caravana, além disso, além de comemorar esses 20 anos, também foi num momento muito específico e fundamental de organização dos movimentos, porque ela ocorre logo depois do massacre dos 43 estudantes do estado de Guerreiro. Então, assim, foi um crime que chocou, assim, não só México, mas todos os países. E aí nessa semana, muitos dos pais desses estudantes estavam presentes nas comunidades zapatistas, né? Então, assim, foi esse momento muito marcante, sabe? E tá ali e viver isso foi assim, não sei nem como dizer, sabe? Você presenciou um momento da história do zapatista. Um momento histórico do México, sabe? Do México. E ver aqueles... E ali eu tive certeza de que nesses casos, assim, é impossível você não notar a relação forte que existe entre Estado, narcotráfico. Não tem como, porque não sei se você sabe o que foi esse crime, né? Você já ouviu falar na morte desses estudantes? Não, eu ia te perguntar isso, mas... São estudantes do estado de Guerreiro, desse outro estado onde tem essas outras iniciativas que eu te contei, né? São estudantes estudantes universitários de uma escola que eles chamam escola normal. Então esses estudantes são chamados de os normalistas, né? Seria uma espécie de... Normalistas. Seria uma espécie de pedagogia aqui. Não digo nem pedagogia, é algo
tipo um magistério, sabe? O antigo magistério seria algo assim. São comunidades que ficam, são universidades que ficam nas comunidades rurais, onde os próprios professores formados ali formam pessoas da comunidade para educarem pessoas da comunidade. Então é algo muito local, E como eles não recebem investimento do Estado, assim, eles vivem de forma praticamente autônoma, né? Então eles têm que conseguir fundos para manter a universidade, conseguir comida, dinheiro, enfim. E esses estudantes fazem algumas ações para arrecadar fundos. E uma dessas ações é se deslocar do campo onde eles estão até a cidade, fazer atos, passar em semáforo pedindo dinheiro, para pegar todo esse dinheiro e voltar para a comunidade, né? Só que por se tratar de muitas pessoas, eles não terem meios de transporte, eles expropriam alguns ônibus. Então alguns vão até a cidade, expropriam ônibus, 3, 4, 5 ônibus de empresas. Expropriam, vão até a comunidade, enchem esses ônibus com os estudantes e voltam para a cidade, levando todo mundo para fazer... Como que acontece a expropriação dos ônibus? Eles simplesmente pegam os ônibus, entram, pegam todo mundo, a empresa, pega o ônibus, a empresa ônibus ficou sem. Basicamente isso. E é um puta movimento de enfrentamento, de resistência, porque a ideia é assim, bom, se o Estado não vai me dar condições para mim estudar, eu vou fazer o que tiver de ser feito, né? E, enfim, e aí numa dessas idas e vindas de ônibus, o exército, a guarda municipal da cidade e os narcotraficantes fizeram um cerco. Os narcotraficantes também? Fizeram um cerco a esses estudantes e desde então esses estudantes nunca mais foram vistos. 43 estudantes. Algum deles, acho que uns 3, foram encontrados mortos, sem olho, sem pele, sem a pele do rosto, ali mesmo, ali na cidade. Mas os outros 43 desapareceram, simplesmente assim. E aí ninguém sabe falar o que aconteceu, porque o exército fez abordagem, deixou sob responsabilidade da guarda municipal, que a guarda municipal foi atacada por narcotraficantes que sequestraram essas pessoas e desde então todo mundo sumiu. Essa é a história. Aí que ficou claro essa relação do governo e da basicamente isso, né? Assim, 3 grupos organizados deram sumiço em 43 estudantes. Ou seja, e com o exército presente... Com o exército presente, sabe? O narcotráfico foi lá... Uma coisa absurda, assim. É um crime grotesco e que se repete no México dia e noite, sabe? Isso chocou porque foi 43 e foram estudantes universitários, mas isso se repete diariamente com pessoas comuns, com camponeses, enfim, com jornalistas, inclusive. Acho que ontem ou antes de ontem mesmo um grande jornalista mexicano foi morto, sabe? Então isso é comum, tanto que ser jornalista no México é perigoso, é uma profissão de risco, assim. Caramba. É muito louco. Então, em função de todo esse contexto, que se tornou especial aquele momento, né? De estar com os zapatistas, de estar com esses pais dos estudantes. E nas minhas idas a Guerreiro, eu cheguei a ir na universidade onde os estudantes sumiram, né? E aí conversei com os pais, muitos não, a maioria dos pais. A universidade onde esses estudantes frequentavam. Onde os normalistas eram. Os formalistas. E assim, a vida dessas pessoas da comunidade assim foi interrompida drasticamente. Assim, depois disso, os caras não conseguiram. Bom, espero que hoje sim, né? Mas enquanto eu estava lá, isso aconteceu em outubro, se eu não me engano. E aí em novembro eu fui lá para Guerreiro. Outubro aconteceu o quê? Isso aconteceu, em outubro aconteceu o desaparecimento dos estudantes. Outubro ou final de agosto, não me lembro, de 2014.
E aí em novembro, mais de um mês, né, eu fui para lá e assim, os caras estavam acabados, assim, acabados. A comunidade parou, basicamente, assim, a universidade estava toda ocupada, né, por jornalistas, pelos pais, e eles estavam fazendo incursões ali na região em busca das covas, né, porque lá isso é muito comum, você vai numa área e acha uma vala comum lá com 30 corpos. Assim, E eles estavam em busca Eles estavam em busca de novas valas para ver se os corpos dos estudantes estavam lá. Até aquele momento eles não tinham encontrado. Não. E até hoje também não encontraram nada. Então assim, a vida desses caras pararam e a gente está falando de pessoas extremamente simples que mal falavam espanhol. O cara teve que aprender a falar alguma coisinha ali para poder se comunicar com as pessoas de fora que estavam ali, porque até então a vida era local, sabe? A vida deles era ali, né? Trabalhar ali, educar as pessoas dali e ali viver, basicamente isso. E em função desse crime, essa dinâmica assim foi mudada completamente. E era muito triste de ver também a esperança que esses camponeses viam em nós, estudantes universitários da cidade, né, da cidade do México, né, do estado do México, e também nos estrangeiros, né, porque eles contavam que se a mídia internacional tomasse ciência desse acontecimento, as coisas poderiam ser levadas a sério, né, poderia ter uma investigação, enfim. Mas assim, apesar desse fato ter rodado o mundo, não surtiu assim, grandes efeitos. Por isso, né, que os zapatistas começaram a entrar nesses meios de comunicação, a divulgarem o que eles pensam. Eu acho que isso é uma estratégia, até porque os caras estão completamente isolados, né, lá na selva lacandona, e tudo que acontecer ali vai ficar ali, né? Então essa estratégia de comunicação que o movimento traz não é de hoje. Acho que é fundamental até para a sobrevivência dos caras, sabe? Para visibilidade existem, do movimento, né? Para saber que existe resistência, no sentido de se autopreservar, mas no sentido também de inspirar outros movimentos a se organizarem, né? Porque isso é uma coisa que eu senti estando lá, né? Eles não querem expandir, criar um estado autônomo zapatista. Eles falam, não, cada um na sua localidade tem que se inspirar nas lutas, e a luta zapatista é uma dessas lutas, se inspirar nas lutas e criar formas de sobrevivência, de resistência, né? Então a ideia da comunicação, acho que em grande medida é isso, né? É propagar essa luta no sentido de que a luta avance, não pautada no que é a experiência zapatista, né? Experiência indígena zapatista, mas no que eles sempre falam, assim, né? Cada um no seu tempo, dentro do seu mundo, dentro da sua verdade, se organizar, né? A partir disso, né? A partir da nossa realidade. Você chegou a conhecer o subcomandante Marcos? Não. Então, na época, em função da morte desse outro zapatista, que se eu não me engano o nome dele era Galeano, em função que era um disso, comandante. Eu não lembro que posição ele ocupava, acho que não era comandante. Enfim, mas era uma pessoa... era o cara que... Um dos caras principais, assim, que organizava a Escoelita Zapatista. A Escoelita, acho que ocorreu uma ou duas edições dela. Os zapatistas abriam a sua comunidade, recebiam inscrições de todo mundo, recebiam essas pessoas, faziam uma seleção, recebiam essas pessoas e fazia uma espécie de escola mesmo, né? Vamos estudar o que é a saúde zapatista, o que é a educação zapatista, né? Era muito interessante. Nossa, e ele que foi morto. E ele era um desses caras. Ele era professor da Escoelita. Não estava nem tão envolvido com o enfrentamento direto? Não. Tanto é que foi numa emboscada, onde ele estava andando, ele foi cercado por pessoas e foi morto, assim. Não foi numa situação de enfrentamento. Até porque hoje não existe, né, situações de enfrentamento entre zapatistas, Estado, assim, tipo guerra, como se viu em
94, né, onde foi o levante, onde eles tomaram a prefeitura lá da cidade. Mas desde do momento que eles se recolheram para a selva, assim, grandes enfrentamentos não existe, né? E esse cara que foi morto era uma pessoa fundamental dentro dessa escolhita zapatista, muito querido no movimento, e em função disso o movimento teve que se reorganizar. E nessa reorganização a figura do subcomandante Marcos, ela caiu, e quem subiu foi o subcomandante Galeano. E uma espécie de homenagem a esse combatente morto, né? E é interessante isso porque eles não se colocam enquanto comandantes, é sempre subcomandante, porque comandante é o povo, né? O subcomandante, ele tá ali para fazer as vontades do povo. Eu tava tentando entender por que subcomandante Marcos, se ele é o que mais se destaca assim, né, na mídia. Aí eu não tava entendendo bem, mas ele é tipo era um porta-voz, né? Eu não sei era se o porta-voz, era o cara que tinha mais habilidade em lidar com a mídia, em falar sobre o movimento, e acabou ocupando essa função por muito tempo. Mas hoje já não se vê mais ele, quem está à frente do movimento é o comandante Galeano.